E, tal como é sabido pelos irmãos, nós temos como tema principal da nossa Santa Convocação Prepara-te para Israel. E nós bem sabemos que esse Israel refere-se a nós, como Israel espiritual. Podemos aplicá-lo a nós, então requer-se de nós uma preparação para nos encontrarmos com o Senhor. E o tema que durante os primeiros momentos da Santa Convocação foi esse passado, foi intitulado como Preparação para a Chuva Seródia. E nós bem sabemos que a chuva seródia, ela vai, ou seja, o anjo do Apocalipse 18 se une com o terceiro anjo para dar poder à terceira mensagem, e há de se dar a mensagem do terceiro anjo não em voz baixa, mas em alto clamor. Mas agora resta de nós saber quem poderá proclamar essas três mensagens angélicas, porque a obra do Senhor começa com a pregação do Evangelho, e o livro de Mateus capítulo 24, verso 14 diz que um fim virá depois desse mesmo Evangelho ser pregado em todo o quê? Em todo o mundo. Então tem que existir uma geração que vai terminar essa obra, culminar com a obra que Deus deu a orientação para poder começar. Então, existirá antes da segunda vinda de Jesus Cristo um cenário que para todo o universo será como o desfecho do filme, ou o fecho do filme. E há de se verificar diante deste momento um movimento ou uma atuação de seres que para muitos será como algo surpreendente. E essa batalha que se aproxima, o livro de Apocalipse, capítulo 6, o último versículo, coloca-nos a seguinte pergunta: quem poderá subsistir? Quem poderá subsistir ou poderá enfrentar aquilo que se aproxima? Então, nós estaremos pegando a Bíblia e o Espírito de Profecia para ver o que o Senhor nos quer falar nesta tarde, para sabermos como nos preparar para podermos enfrentar a crise que se aproxima e ver que geração há de enfrentar a batalha que se aproxima e como é que eles vão poder enfrentar isso aqui. Antes de nós entrar no nosso estudo, ou antes de eu fazer a oração, eu gostaria de ler uma nota que está no livro Obreiros Evangélicos, na página 37, Ellen White, no primeiro parágrafo, diz o seguinte: estamos nos aproximando do fim da história terrestre. Temos diante de nós uma grande obra. Que obra? A obra finalizadora de dar ao mundo pecador a última mensagem de advertência. Então, nós temos diante de nós uma grande obra. Essa obra é finalizadora. Quer dizer que a obra que o Senhor deu ao povo adventista, a obra que o Senhor nos deu, é uma obra que tem como objetivo de finalizar aquilo que Deus tinha concedido desde os antepassados. E essa obra é a obra de dar ao mundo pecador a última mensagem de advertência. E olhem o que ele vai continuar dizendo. Ela diz assim: há homens que serão tirados do arado, por ser uma grande obra. Então há homens que serão tirados do arado, da vinha, de vários outros ramos de trabalho, e enviados pelo Senhor a dar ao mundo esta mensagem, porque a necessidade é urgente. Então nós vamos orar antes de nós entrarmos no nosso estudo, para que nós possamos ver o que o Senhor nos quer mostrar. Eu me colocarei de joelho e os irmãos podem ficar assim como estão. Querido Pai, viemos em Tua presença, Senhor. Nesse momento queremos começar mais um estudo, queremos abrir a Bíblia. E nós queremos conhecer Jesus, abrindo as Sagradas Escrituras. Sabemos que algo nos falta, e a Bíblia nos diz que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti. Pai Santo, permita que ao abrirmos as Sagradas Escrituras, o Espírito Santo leva-nos a te conhecer, para que o teu nome seja visto nesta tarde, e Cristo Jesus seja exaltado e verdadeiramente conhecido. Clamamos verdadeiramente a tua presença. Nos use como instrumento, para que a verdade divina seja apresentada sem nenhuma interferência humana. Que o Senhor me ajude, que o Espírito Santo me ajude, para que a minha vontade humana se una com a vontade divina,
para que o nome de Deus seja glorificado nesta tarde. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o estudo que eu vou apresentar aqui nesta tarde, ele vai ter duas partes. Ou seja, o estudo é único, mas vai ser apresentado em espécie de duas partes. Por quê? Porque nós queremos falar de uma geração, que nesse caso é a última, mas eu gostaria primeiramente de dar um estudo que vai ser como a mola impulsionadora para nós poder compreender o segredo da vitória da última geração. A primeira parte que nós estaremos nos demorando nesta tarde vai falar sobre Cristo. Nós vamos estudar sobre Jesus, vamos procurar ver o caráter de Jesus, a missão de Jesus, o objetivo de Jesus. E depois de nós compreendermos Jesus nesta tarde, nós vamos no final ver como é que a última geração vai ter Jesus no final para poderem conseguir vencer e diante de todo o universo reivindicarem o caráter de Deus. Amém, irmãos? O primeiro texto bíblico que nós vamos abrir está no livro de Atos. O livro de Atos. O livro de Atos. Atos capítulo 17. Vamos abrir o livro de Atos, capítulo 17. Deixa eu aqui abrir de uma forma rápida. Atos, capítulo 17, diz o seguinte, verso 22. Paulo diz-nos o seguinte. A palavra do Senhor diz assim: estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo como sendo tão supersticioso, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também o altar em que estava escrito. O que estava escrito? O Deus desconhecido. Então Paulo vê um povo que tinha um altar e que Paulo, ao contemplar aquele altar, ele compreende que era um povo em que tinha uma escrita que representava que eles não conheciam o Deus que eles adoravam. Depois Paulo apresenta no verso 24. O Deus que fez... Vamos continuar o versículo. Ele diz assim: esse, pois, que vós honrais, eles honram um Deus que não conhecem. Esse que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Já que eles não conhecem, agora Paulo quer lhes fazer quê? Conhecer. O verso 24, agora ele então começa a apresentar algumas características desse Deus que ele lhes quer fazer quê? Conhecer. Diz assim o verso 24. O Deus que fez o mundo, quer dizer que esse Deus é um Deus que fez o quê? O mundo e tudo que nele há. Sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Paulo está a dizer que esse Deus é um Deus que fez o mundo e é Senhor dos céus e da terra. E a palavra Senhor, por exemplo, se nós pegarmos o dicionário, a palavra Senhor significa a alguém, ou seja, nós damos o nome de Senhor a alguém que é dono ou proprietário de alguma coisa. Dono ou proprietário de alguma coisa, ou alguém que desempenha uma função diferente de nós, que neste caso não é uma função baixa, mas uma função superior à nossa. Mas só que o texto bíblico de Atos, Paulo está a utilizar a palavra Senhor para referir-se a Deus. Por que ele utiliza a palavra do Senhor para referir-se a Deus? A resposta está no mesmo versículo. Ele diz que é Senhor porque fez os céus e a quê? E a terra. Paulo apresenta que Deus é Senhor porque ele fez o céu e a terra. Então, isso nos quer mostrar que a terra em que nós vivemos, o mundo, teve um Criador e um originador. E Paulo nos vem mencionar nesse texto de que o originador e o Criador desse céu e a terra é Deus. Por isso ele é o Senhor. Então, como é que Deus fez o céu e a terra? Qual é o meio que ele utilizou para poder criar o céu e a terra? Vamos abrir Salmos, capítulos 33, para nós respondermos a nossa pergunta. Capítulos 33, verso 6. Como é que Deus fez o céu e a terra? Verso 7.
Pela. Essa palavra pela, ela vem indicar uma ideia de meio. Quando nós queremos alcançar o fim, e antes de nós alcançar o fim, queremos mostrar o meio que nós vamos poder utilizar para alcançar o fim. A palavra que vem antes para nós mostrar o meio é a palavra pela. Então, o salmista aqui quer nos mostrar o meio que Deus utilizou para poder criar o céu e a terra. E ele mostra, pela palavra do Senhor, o que é que Deus fez por intermédio de sua palavra? Foram feitos os céus e a terra, e todos os seus exércitos, dele pelo Espírito de sua boca. O salmista nos está a dizer que pela palavra do Senhor foram feitos os céus e a terra. E ele utiliza aqui um verbo, o verbo fazer, que está conjugado, ele conjuga duas vezes. Um que está conjugado no passado imperfeito, outro está conjugado no passado imperfeito. E toda essa conjugação leva-nos na ideia do passado. Ele está a mostrar que no momento em que ele está a escrever o texto, existe alguém que criou o céu e a terra, não no tempo dele, mas no passado. Quer dizer que alguém no passado, no princípio de tudo, criou o céu e a terra, mas o meio que ele utilizou para poder criar o céu e a terra é a sua palavra. A palavra que sai da sua boca. Quer dizer que através da palavra que sai da boca de Deus, através da palavra que sai da boca de Deus, o céu e a terra vieram a existir. E quando nós vamos nesse passado, esse passado remete-nos ao Gênesis capítulo 1. Porque quando nós estudamos Gênesis capítulo 1, nós vemos o período da criação. E nesse período da criação, nós vemos que a forma, o meio pela qual Deus criou o céu e a terra, na verdade, foi a sua palavra. Porque ele disse, o texto diz, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus disse, e tudo veio a quê? A existir. A sua palavra, a palavra de Deus possui o poder criador. Porque assim como ele dizia, tudo vinha a existir. Tudo vinha a existir. Eu uma vez estava a conversar com alguém e lhe disse o seguinte, com o Eduardo, eu estava a conversar com o Eduardo, ele estava a me levar para eu poder levar mel e alguém que queria comprar mel no ministério. E nós estivemos lá no acadêmico. E ele me fez uma pergunta e eu queria lhe responder com um exemplo. Eu lhe disse assim, esse momento você vê o que no asfalto? Ele disse, nada, não vejo nada no asfalto. E vamos supor se Deus aparece esse momento aqui e te fala que ali tem um carro, já estou parafraseando, tem um carro. Você vai poder acreditar, ele mostrou-me que humanamente vai ser impossível, porque ali não tem quê? Não tem carro. Mas só que porque Deus não mente e para Deus nada é impossível, quando ele vai dizer que ali tem um carro, a palavra dele, a palavra que sai da boca dele, assim mesmo que dizer que ali tem um carro, o carro vai existir. Por quê? Porque a palavra de Deus ela possui um poder criador. Quando Deus diz alguma coisa, e Deus diz alguma coisa, aquela mesma palavra possui em si o poder de fazer cumprir aquilo que a mesma palavra diz. Então, como entender isso? É impossível entender humanamente. Porque uma palavra, através de uma palavra, fazer existir o céu e a terra e tudo quanto existe, humanamente é impossível de acreditar. Mas só que o Senhor, ele vem nos explicar no livro de Hebreus, o Senhor utilizando o apóstolo Paulo, no capítulo 11, vamos abrir capítulo 11 de Hebreus, como nós podemos entender isso? Hebreus capítulo 11, versos 2. Hebreus capítulo 11, verso 2, diz o seguinte, pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados. Então, qual é a forma de nós podermos entender esses mistérios, irmãos? É através da fé. Porque a fé, a definição bíblica de fé, é a crença que se tem na palavra de Deus. Porque quando você crê que a palavra que sai da boca de Deus em si mesmo possui o poder de fazer cumprir aquilo que a mesma palavra diz, você vai crer que para essa palavra nada é impossível. Ok? Por isso que Paulo nos explica que simplesmente pela fé é que nós podemos entender que os mundos pela palavra de Deus foram quê? Criados, irmãos. É simplesmente pela fé. Nós estamos a falar aqui de palavra. Então, o primeiro ponto que nós entendemos é que essa palavra que nós estamos aqui a falar, ela possui o poder
criador, possui o poder criador. Mas a palavra não limita-se simplesmente aqui, ela tem certas funções. Nós vamos ver mais uma outra função da palavra, abrindo Mateus capítulo 12. O que é que a palavra revela? O que é que a palavra revela? Mateus capítulo 12, verso 34. O que é que a palavra revela? Mateus capítulo 12, verso 34, diz o seguinte: raça de víboras. Quem está a dizer, irmãos? Jesus. Jesus está a dizer raça de víboras. Por que que ele diz raça de víbora? O texto responde: como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Como é possível alguém dizer alguma coisa sendo mal? Quando não estamos a falar de dizer, leva-nos a falar, estamos a falar de palavra. Como é que alguém pode falar alguma coisa sendo mal? Por que que Jesus faz essa pergunta? Ele responde nas partes sucessivas do texto. Ele diz o seguinte: pois do que em abundância há no coração, disso fala que a boca. Então nós aqui vamos encontrar uma outra função da palavra. A palavra tem a função de revelar aquilo que está onde? No coração. Jesus está a dizer aos escribas e fariseus, raça de víbora, porque como pode alguém falar alguma coisa boa, sendo que o coração dele é mau? Porque aquilo que a palavra fala, ela revela aquilo que está onde? No coração. Daí que o verso 34 diz que do homem bom sai boas coisas onde? Do seu coração. Do homem mau sai más coisas do seu quê? Coração. Por quê? Porque a palavra tem como objetivo revelar aquilo que está no coração. Agora podemos fazer mais outra pergunta. O que está no coração? Aquilo que está no coração representa o quê? Porque depois de nós entender se aquilo que está no coração, o que representa, nós vamos entender o que a palavra revela. Porque até aqui só paramos de identificar que a palavra revela aquilo que está onde? No coração. Então quer dizer que no coração tem algo para ela que revelar. E aquilo que está no coração representa o quê? Vamos abrir Provérbios. Provérbios, o seu capítulo 23, para nós vermos o que representa aquilo que está no coração. Capítulo 23 de Provérbios, capítulo 23 de Provérbios, versos 7. Todos já encontraram, irmãos? Versos 7. Diz assim, Salomão diz-nos o seguinte: porque como imaginou no seu coração, quando estamos a falar de coração, estamos a falar de que, irmãos? De mente. E é na nossa mente onde nós imaginamos. É onde nós pensamos. E Salomão nos está a dizer aqui que alguém, tal como imaginou no seu coração, assim ele é. Essa palavra, ou esse termo, esse verbo, é o verbo ser. É a conjugação do verbo ser. E que identifica as características de uma pessoa. Ele está a dizer que assim como nós imaginamos no nosso coração, assim nós somos. Ou seja, aquilo que está no nosso coração representa quem verdadeiramente nós somos. Em outras palavras, representa o nosso caráter. Porque o que é caráter? Caráter é ou seja, é aquilo que nós somos. Caráter é aquilo que nós somos. Então, se aquilo que nós imaginamos no nosso coração assim é o que nós somos, então aquilo que está no coração representa o nosso caráter. Se a palavra tem como objetivo revelar aquilo que está no coração, quer dizer que a palavra tem como objetivo revelar o quê? O caráter, irmãos. A palavra tem como objetivo revelar o caráter. Como é que isso funciona? A palavra revelar o caráter, já que o caráter é representante daquilo que está no nosso coração. Vamos abrir Mateus, capítulo 15. Mateus 15, versos 17. Como é que isso funciona? A ideia de que a palavra o nosso caráter, ou seja, o representante daquilo que está no nosso coração ou em nossa mente, porque na nossa mente onde formula-se o nosso caráter. O verso 17 diz o seguinte, do capítulo 15. Ainda não compreendeis, Jesus está a dizer que ainda não compreendeis
que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora no estômago. Ele faz-nos uma pergunta. Por que Jesus nos faz essa pergunta? Ele nos vem explicar no verso 18. Mas o que sai da boca, ou seja, o que entra, sai pelo quê? Pelo ventre. O que entra sai pelo ventre. Mas o que sai da boca, ele coloca a conjunção mas, que é uma conjunção adversativa, conjunção que tem a ideia de trazer uma contrariedade. Então essa conjunção está a contradizer, ou seja, está a mostrar o oposto daquilo que ele apresentou no verso 17. Dizendo que, já que aquilo que entra sai pelo estômago, agora aquilo que sai no coração, ele diz que, mas aquilo que sai da boca procede do quê? Do coração. E o que sai da boca, irmãos? A palavra. Quer dizer que a palavra que nós falamos, a palavra sai da onde? Do coração. Por isso que a palavra tem como objetivo revelar o representante do nosso coração. E o representante do nosso coração, de nossa mente, é o nosso quê? Caráter. Porque a palavra procede do coração, então a palavra tem como objetivo revelar o nosso caráter. Por isso que se o teu caráter está mal, o que vai se revelar é mal. Se o teu caráter está bom, o que vai se revelar é quê? É coisa boa. Porque a palavra tem como objetivo revelar o nosso quê? O nosso caráter. Mas nós aqui não estamos a falar da palavra de qualquer pessoa. Nós queremos falar da palavra de quem? De Deus. Porque nós vimos que é pela palavra de Deus que foram criados os céus e a quê? E a terra. Então, nosso objetivo aqui é estudar a palavra de Deus. E nós vimos que essa mesma palavra também tem como objetivo revelar o quê? O caráter. Se Deus tem palavra e a palavra tem como objetivo revelar o caráter, quer dizer que Deus tem caráter e que através dessa palavra o seu caráter é quê? É revelado. Vamos abrir 1 de João, capítulo 17. 1 de João, capítulo 5. João não tem 17, desculpa, irmão. Capítulo 5, verso 7. O capítulo 5 de João, verso 7, nos vem falar de uma família divina. Essa família é constituída por 3 pessoas e essa família tem o nome de Deus. A divindade, nos está a falar da divindade. E essa família que forma um único Deus, eles também têm caráter, são unidos em natureza, propósito e quê? E caráter, têm um mesmo caráter. Se eles têm caráter, então eles também têm que ter a palavra. E essa palavra tem que ter o objetivo de revelar o caráter de quê? De Deus, irmãos. Tem que ter o objetivo de revelar o caráter da divindade. Então, o que nos está a faltar aqui para nós resolvermos o nosso problema é identificar a palavra. Vamos ler o texto. Porque 3 são os que testificam. Testificar significa testemunhar. Porque 3 são os que testemunham aonde? Nos céus. Quais são eles? O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. O texto nos quer mostrar que nesses 3 seres eternos, que formam o único Deus, tem um que é a quê? A palavra. Ok? Tem um que é a palavra. E esse um que é a palavra tem como objetivo revelar o caráter. Quem é a palavra? Vamos abrir o livro Desejado de Todas as Nações. A palavra nós compreendemos. Mesmo não lendo, nós compreendemos que a palavra é Jesus, porque o livro de João, capítulo 1, nos fala que Cristo é o verbo quê? Divino. Cristo é o verbo divino, então Cristo é a palavra. Mas eu gostaria de confirmar com uma nota de Ellen White, no capítulo 1 do livro Desejado de Todas as Nações, que é intitulado Deus Conosco. O segundo parágrafo diz assim: vindo habitar conosco. Quem veio habitar conosco, os irmãos? Jesus. O que é que Jesus fez ao vir habitar conosco? Jesus devia revelar Deus tanto aos homens como aos anjos. Agora nós podemos nos fazer a seguinte pergunta: por que Jesus deveria revelar Deus? Nós vimos anteriormente que a palavra tem a função de quê? De revelar. Por que Jesus Cristo deveria vir aqui na terra? Para poder revelar Deus. E menciona-se os homens e os quê? E os anjos. Por que ele deveria revelar Deus? Ele vai continuar dizendo: ele
era a palavra de Deus. Ele deveria revelar a Deus porque ele é a palavra de quem? De Deus. O pensamento fica onde, irmãos? Na mente. E nós vimos que na mente, onde existe um representante que é o nosso quê? Caráter. É o nosso caráter na mente. E a palavra revela o que está onde? O pensamento fica onde, irmãos? Na mente. E aqui nos está a dizer que Cristo é o pensamento de Deus tornando-se audível. Como é que um pensamento torna-se audível? Por exemplo, a irmã Clara, nesse momento, pode estar a pensar alguma coisa. E esse pensamento está na mente dela. O pensamento dela até aqui não é audível, porque eu não consigo saber o que ela está aqui a pensar. Mas quando ela me revelar através de sua palavra, eu vou saber o que ela estava aqui a pensar, porque a palavra que a Clara vai dizer vai tornar audível o pensamento que esteve aonde? Oculto na sua mente. E nós vimos que aquilo que está na mente de alguém representa o caráter. A palavra então vem para revelar o caráter. Neste caso, Cristo tornando-se o pensamento audível de Deus, o texto nos quer mostrar que Cristo, ele veio ao mundo para revelar o verdadeiro caráter de quem? Porque ele é quem? É a palavra. Ok, irmãos? Ele é a palavra. Vamos continuar o nosso estudo. Hebreus capítulo 1, versos 2, diz que Cristo é a expressa imagem de Deus. E o que é imagem? A imagem, irmãos, quando nós pegamos, eu se não conheço o irmão Pinto, e me darem uma foto do irmão Pinto, eu olhando na foto, eu vou ter uma representação do quem? Do irmão Pinto. Então, o ser humano, ao ser feito a imagem de Deus, Deus queria que quando o universo contemplasse Adão e Eva, eles poderiam verificar em Adão e Eva o caráter de quem? De Deus. Agora, Cristo é a expressa imagem. Não simplesmente imagem, mas expressa imagem. Por quê? Porque Ele é o único que poderia revelar ou que conseguiu revelar verdadeiramente o caráter de quem? Através de Cristo nós poderemos conseguir contemplar quem verdadeiramente é a divindade. Através de Cristo. Ok? Por que? Agora podemos nos fazer a seguinte pergunta. Por que Cristo deveria vir aqui no mundo para poder revelar o caráter de Deus? Vamos responder com uma nota dele no White, porque nós vimos que ele é a palavra, então veio ao mundo para poder revelar o caráter de Deus. Por que Cristo deveria vir aqui no mundo revelar o caráter de Deus? Patriarcas e Profetas, no capítulo 4, na página 38, no primeiro parágrafo, ele no White diz o seguinte: desde o princípio, a grande controvérsia fora a respeito da lei de Deus. Satanás procurara provar que Deus era injusto, que sua lei era defeituosa e que o bem do universo exigia que ela fosse mudada. Atacando a lei, visava ele subverter a autoridade de seu autor. Mostrar-se-ia no conflito se os estatutos divinos eram deficientes e passíveis de mudança, ou perfeitos e imutáveis. Então, Satanás, no princípio do conflito, ele acusou Deus de alguém injusto e de que a sua lei é que? Injusta. Ele acusou Deus de alguém tirano. E o que é alguém tirano, irmão? A palavra tirano, ela faz parte da palavra déspota. Ou déspota. Déspota faz parte da palavra despotismo. Despotismo é um tipo de governo que cria políticas cruéis para o seu próprio povo. Em outras palavras, é um poder, vamos colocar na questão legislativa. Um ditador. É alguém, por exemplo, que vai criar um conjunto de lei e ele já sabe que essa lei que eu vou criar, eles não vão conseguir cumprir. Então, essa lei que eu vou criar é uma lei impossível. Só que Satanás está a dizer que Deus é tirano, está a dizer que a lei que Deus criou é uma lei que não é possível de se cumprir. E a manifestação do caráter vem através do cumprimento dessa lei. Em outras palavras, Satanás está a dizer que o caráter de Deus é um caráter que é injusto.
Por quê? Porque a lei que ele criou é uma lei que não dá para cumprir. Satanás está a defeituar Deus. Está a dizer que Deus é alguém injusto. Em outras palavras, não está a defender a perfeição de caráter de Deus. Porque alguém injusto é alguém transgressor. Justo é quem cumpre a lei. Injusto é quem transgride o quê? A lei. Agora, Jesus Cristo, visto esse problema no universo, de que Deus estava a ser injuriado, defeituado, então Jesus Cristo deveria vir aqui no universo para poder mostrar se as acusações de Satanás, ele deveria vir aqui no mundo para poder mostrar se as acusações de Satanás são verdadeiramente certas ou quê? Ou erradas. Satanás estava a atacar a lei de Deus. Esteve a atacar a lei de Deus. Agora olha o que Ellen White diz no livro Patriarcas e Profetas. Então Jesus tinha que vir aqui no mundo para poder mostrar que a lei de Deus é possível de ser cumprida. Eu não estou a encontrar a nota, mas como está na mente eu vou recitar. Então, Jesus Cristo deveria vir aqui no mundo para poder mostrar que a lei de Deus é uma lei justa. Que aquilo que Satanás desde o princípio dissera era algo errado. Então Jesus tinha que mostrar qual é a verdade, para poder mostrar diante de todo o universo que Deus é justo e pode ser justificador também. Pode ser justificador também. Mas será que era simplesmente isso que Jesus veio fazer? A irmã que faz essa pergunta no livro Patriarcas e Profetas, no capítulo 5, capítulo 4. Capítulo 4, que é intitulado Plano da Redenção. Na página 38, o último parágrafo, ele não é que faz essa pergunta. Será que é simplesmente isso que Jesus Cristo veio fazer? Ela diz não. Não é simplesmente isso que Jesus veio fazer. Jesus não veio simplesmente para que os habitantes desse pequeno mundo pudessem considerar a lei de Deus como deve ela ser considerada. Mas então o que é que Jesus veio mais fazer? Ele não é que continuar dizendo nas partes que se seguem do texto. Ele veio para reivindicar o caráter de Deus diante de todo o universo. Amém, irmãos? Amém. Porque Ele é a palavra. Então Jesus Cristo, desde a meninice, Ele desenvolveu uma vida santa, perfeita de obediência, porque desde a meninice a sua vontade humana esteve submissa à vontade divina. E ele não é que nasceu, ele começou uma experiência humana, santa e perfeita, porque ele sempre escolheu fazer o bem e deixar de escolher fazer o errado. Ele amou a justiça e odiou a injustiça. Ele mostrou perante todo o universo quem é Deus. Você quer conhecer Deus? Estude a vida de Cristo, porque Ele é a palavra. Ok, irmãos? Só que, quando nós abrimos a Bíblia, nós vamos ver que os profetas, eles falaram sendo inspirados pelo Espírito Santo. Então quer dizer que tudo aquilo que eles escreveram de Gênesis e Apocalipse também é a palavra de quem? De Deus. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse é a palavra de quem? Mas só que nós estudamos há pouco que a palavra de Deus é quem? É Jesus. É Jesus. Como entender isso, irmãos? A Bíblia é a palavra de Deus. Jesus, nós vimos também aqui que Ele é a palavra de quem? De Deus. Jesus é verdadeiramente a palavra de Deus. Mas a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela tem como objetivo revelar Cristo. Aquelas letras que começam de Gênesis e Apocalipse são letras cristocêntricas. Toda a mensagem que é extraída dessas sagradas escrituras são mensagens cristocêntricas, têm como objetivo revelar Cristo. Por isso que Cristo é o centro da Bíblia, porque Cristo é que é a palavra de Deus. Quando nós estamos a estudar a Bíblia, temos como objetivo estudar Cristo, porque Cristo é que é a palavra de Deus. Essa palavra é Cristo, ela tem como objetivo revelar Cristo. E eu gostaria de comentar isso com o comentário de um autor adventista, com o comentário de Wagner, no ano de 1882, antes de Minneapolis. Wagner teve uma visão onde ele contempla Cristo a ser crucificado e Deus mostra-lhe o amor que ele sente pela raça humana. E depois de Wagner ter aquela visão, ele dedicou a sua vida toda para fazer um estudo bíblico ao resto de sua vida sobre Jesus. E ele começou a concluir certas coisas
depois dos seus estudos bíblicos, uma das coisas que ele concluiu é o seguinte: Cristo é principalmente a palavra de Deus, a expressão do pensamento de Deus. A Bíblia é simplesmente a palavra de Deus, porque ela revela Cristo. A Bíblia revela Jesus. Jesus é o centro da Bíblia, Cristo é a Bíblia. Ok, irmãos? A Bíblia tem como objetivo revelar Cristo. Cristo tem como objetivo revelar o caráter de Deus. Então é a mesma coisa. Ok? Por isso que quando nós vemos as verdades bíblicas de Gênesis e Apocalipse, tudo quanto Deus nos mostra como verdade de sua palavra, e nós estamos a viver, as pessoas não vão ver notas em nós, elas vão ver Cristo em nós. Por quê? Porque aquela palavra que você vai viver, aquela verdade que você vai viver, é uma verdade cristocêntrica. Porque ela tem como objetivo revelar Cristo. Por exemplo, quando é que os cristãos lhe chamaram pela primeira vez de cristão? Em Antioquia. Por quê? Porque os hábitos deles eram semelhantes ao de quem? De Jesus. Porque tudo quanto Jesus falava, eles viviam. Então, Deus está preparando uma geração que há de viver toda a verdade bíblica para o tempo deles. Quando eles viverem toda a verdade bíblica para o tempo deles, as pessoas vão ver Cristo nessas pessoas. Por isso que o livro de Mateus capítulo 5, verso 16 diz que seja visto as vossas boas obras diante dos homens, para que eles glorifiquem o vosso Pai que está onde? No céu. As pessoas vão ver Cristo em nós. Quando nós começamos a viver as mensagens que Cristo passou para nós. E as mensagens que Cristo passou para nós são aquelas que estão na Bíblia. Ok, irmãos? São aquelas que Cristo passou na Bíblia. Então nós vamos avançar no nosso estudo. Esse mesmo Cristo, vamos abrir Hebreus capítulo 11. Vamos ser mais rápido. Hebreus capítulo 11, a capítulo 8, vem falar sobre esse Cristo. Hebreus capítulo 8, versos 1 e 2. Quem encontrou pode ler. Ora, Acho que o irmão já queria ler. Pode ler. ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote, tal, que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem. Então, o texto de Hebreus nos mostra que nós temos um ministro de um verdadeiro santuário. Jesus Cristo, depois de terminar a sua obra, porque Jesus Cristo teve em sua missão, ele desempenha certas funções. Em função de profeta, função de sacerdote e função de rei. Quando ele veio aqui na terra, ele veio desempenhar a função de profeta. Agora, estando no céu, ele foi desempenhar, quando saiu aqui na terra, a função de sacerdote. Quando ele terminar a função de sacerdote, no final do conflito, diz ele no último capítulo da grande controvérsia, que Cristo será coroado como o quê? Como rei. Então, essas três funções colocam-se, cumprem-se na forma de Jesus. Ou seja, cumprem-se na pessoa de Jesus. A função de profeta, sacerdote e de rei. Então, Jesus Cristo, no ano de 1844, ele passa do lugar santo para o lugar que? Santíssimo. E ele não é que nos mostra aqui, mesmo nessa data, que começa a pregar-se as três mensagens angélicas. E ela também mostra que, tal como teve início a pregação das três mensagens angélicas, essa mesma mensagem também terá o seu final. Quando essa mensagem terminar de ser pregada, a obra de Cristo no santuário celestial em prol do homem também estará chegando ao seu quê? Ao seu final. Depois dessa fase, vem uma outra fase. A fase do tempo de angústia. Quando a porta da graça se fecha, levanta-se Miguel, o grande príncipe, a favor dos filhos do seu povo. Porque quando o sacerdote levanta, simboliza termínio de graça. Quando o sacerdote senta, identifica começo de graça. Jesus Cristo está sentado à destra da majestade porque ainda estamos no tempo de graça. Estevão, quando foi crucificado, ele viu o Filho do Homem de pé diante do Pai, porque o tempo de graça do povo de Israel tinha que terminado.
vinha a terminar. Então Jesus Cristo vai se levantar quando o tempo de graça há de se quê? De terminar. E depois dessa fase começa o tempo de angústia. E Ellen White, na página 621 do Grande Conflito, diz que o povo que há de viver no tempo de angústia, o povo de Deus, são os 144 mil. São os 144 mil. Agora, vejam o que Ellen White diz no livro Primeiros Escritos, na página 71, sobre a recomendação deste povo. Porque eles vão viver à vista de um Deus Santo sem um intercessor. No tempo de angústia. Ellen White diz assim na página 71. Vi também que muitos não compreendem o que devem ser. Ou seja, Ellen White está a dizer agora, muitos não compreendem o que devem ser agora. Quer dizer que nós devemos ser alguma coisa agora, no tempo presente. Para quê? O texto continua dizendo, a fim de viverem à vista do Senhor, sem o sumo sacerdote no santuário durante o tempo de quê? De angústia. Quer dizer que os 144 mil, aqueles que vão viver no tempo de angústia, eles têm que durante o tempo de graça aprender a ser alguma coisa para poderem passar naquele tempo. E nós vamos de forma rápida, porque temos um pouco tempo, ver só duas características dos 144 mil que eles têm que desenvolver agora para poder habilitá-los a passarem pelo tempo de angústia e viverem à vista de um Deus Santo sem o quê? Um intercessor. Porque eles têm que ser agora. A fim de ser agora alguma coisa, a fim de viverem à vista de um Deus Santo sem um intercessor. Se os 144 mil é que vão passar pelo tempo de angústia, então nosso objeto de estudo é os 144 mil. Vamos só abrir Apocalipse capítulo 14. Vamos só ver algumas características dos 144 mil de uma forma rápida. Porque, deixa eu ver, são que horas? Vou terminar já, irmão. Apocalipse capítulo 14. Diz assim, verso 2. E ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas. Como a voz de muitas águas. E como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpista que tocava com suas harpas. E cantava um cântico novo diante do trono. E diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Os 144 mil, são os que não estão contaminados com mulheres porque são virgens. Estes são os que seguem o cordeiro para onde quer que ele vá. Vamos estudar só essa característica porque o tempo já terminou. Só uma. O texto nos diz que uma das características dos 144 mil é que eles seguem o cordeiro para onde quer que ele vá. Quer dizer que eles têm que ser agora algo antes no período do tempo de graça. E eles têm que aprender a seguir o cordeiro para onde quer que ele vá. Para nós resolver esse problema temos que identificar quem é o quê? O cordeiro. João 1, verso 29. João Batista diz assim, referindo-se a Jesus. Este é o Cordeiro de Deus que carrega o pecado do mundo. Umas versões diz, tira o pecado do mundo. Então o Cordeiro é quem? É Jesus. Então, em outras palavras, o texto que quer nos mostrar aqui que os 144 mil seguem Jesus para onde quer que ele vá. E o que significa seguir a Jesus para onde quer que ele vá? Porque eles têm que aprender agora, no tempo de graça, aprender a seguir a Jesus para onde quer que ele vá. Só assim é que eles poderão estar capacitados ou eles vão poder responder aquela pergunta do último versículo de Apocalipse 6. Quem poderá subsistir? Vamos abrir 1 de Pedro. 1 de Pedro, capítulo 2, versos 20. O que significa seguir a Jesus? Vamos ler só mais... Vamos abrir só mais 2 livros para terminarmos já. Diz assim. Porque, verso 21. Porque para isto sois chamados. Então nós somos chamados, irmãos. Para quê? Pois também Cristo padeceu por nós. Nós somos chamados porque Cristo padeceu por quê? Quando é que Cristo padeceu, irmãos? Quando ele esteve cá na terra. E é aqui na terra que nós vimos que ele desenvolveu um caráter perfeito para revelar verdadeiramente qual é o caráter de quem? De Deus. Então nós somos chamados porque Cristo fez isso. E nós somos chamados para fazer o quê? Verso 21. Deixando-nos um exemplo. Quer dizer que quando ele esteve aqui na terra, ele deixou-nos um quê? Um exemplo. Um exemplo para fazer o quê? Para que sigamos as suas pisadas. Seguir pisada é seguir o caminho de alguém.
E lá em Apocalipse 14 diz que os 144 mil seguem a Jesus para onde quer que ele quer. Quer dizer que Jesus Cristo esteve aqui no mundo e fez história. E os filhos de Deus, a última geração, têm que seguir os passos dessa história que Cristo quer. Fez, irmãos. Seguir Jesus para onde quer que ele vá. Ele tinha que seguir o exemplo. E qual é esse exemplo que Jesus nos deixou? Verso 22 responde: o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Quer dizer que seguir a Jesus para onde quer que ele vá significa procurar durante a nossa vida ser perfeito, tal como Jesus Cristo foi perfeito em sua vida humana, em sua vida aqui na terra. Porque ele não é que no livro Desejai Todas as Nações e no livro Conselhos para a Paz de Professores e Estudantes, diz que o ideal do caráter cristão é a semelhança com o caráter de Cristo. O ideal é fim, objetivo. Então, o objetivo de todo o caráter cristão é a semelhança com o caráter de quem? De Jesus. Seguir a Jesus para onde quer que ele vá significa procurar agora, irmãos. Procurar agora. Ser perfeito como Jesus Cristo foi que? Perfeito. E os 144 mil vão conseguir isso. Amém. Vão conseguir. Vamos agora ler o verso 5, para nós terminarmos. 5 de Apocalipse 14. Qual é o resultado de seguir a Jesus? Porque eles vão seguir a Jesus, vão ter o caráter perfeito, semelhante ao de Cristo, e vai ter um resultado. Qual é o resultado? Verso 5 diz o seguinte: e na sua boca não se achou engano, porque os 144 mil não, ou seja, porque os 144 mil seguem a Jesus para onde quer que ele vá. Na sua boca não se achou engano. Ele está, em outras palavras, está a dizer que foi investigado, os 144 mil foram investigados, fez-se um escrutínio. Ele não é que diz que é uma obra de escrutínio, uma obra de verdadeira investigação. Então, ele, depois de fazer-se essa investigação, não se achará que, entre as palavras, não se achará pecado. Por quê? Porque durante a sua vida eles procuram alcançar vitória sobre todo o pecado. Ok, irmão? Vitória sobre todo o pecado. Qual é o resultado de alcançar vitória sobre todo o pecado? Verso 5 responde: por quê? Porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Irrepreensível é alguém que, estando no trono, não é repelido. Satanás foi expulso do céu quando cometeu pecado. Ele não era expulso do céu quando era perfeito em caráter. Os 144 mil serão irrepreensíveis diante do trono de Deus, porque alcançarão vitória sobre todo pecado. Ok, irmão? Vitória sobre todo pecado. Ezequiel 28 é o último texto. Ezequiel 28, o último texto mesmo, o último mesmo. Ezequiel 28. Vamos começar do verso 1 até o verso 8. Vamos ler esse verso. Porque existe um conflito. De um lado está Satanás e os seus súditos. Do outro lado está Cristo e os seus que? Súditos. Então Jesus está preparando uma geração, que nesse caso nós estamos a falar dos 144 mil. Eles vão ter que viver toda a verdade bíblica. Vivendo todas as verdades bíblicas, as pessoas vão ver Cristo nele. Eles vão seguir o exemplo de Jesus. Vamos ver. Existe aqui um diálogo nesse capítulo 28. Diz assim: veio a minha palavra do Senhor dizendo, veio a Ezequiel. O que essa palavra dizia? Verso 2. Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro. E nós já sabemos que o príncipe de Tiro refere-se a quem? Satanás. A Lúcifer. Nós podemos interpretar com Lúcifer. Assim diz a palavra, assim diz o Senhor Deus, porquanto o teu coração se elevou e disseste, eu sou Deus sobre a cadeira de Deus, me assento no meio dos mares, e não passas de homem e não és Deus. Ainda que estimas o teu coração como se for o coração de Deus, eis que tu és mais sábio que Daniel, e não há segredo algum que se possa esconder de ti. Satanás se intitulava assim. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento alcançaste para ti riqueza, e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Pela extensão de tua sabedoria, no teu comércio aumentaste as tuas riquezas. Eleva-se o teu coração por causa das tuas riquezas. Essa é toda a glória de Satanás que ele está desenvolvendo durante esses anos de conflito.
O verso 6 responde: portanto, assim diz o Senhor, porquanto estimas o teu coração como se for o coração de Deus. Durante esses anos de conflito, Satanás desenvolveu isso tudo ali. Agora o verso 7, olha o que Deus diz. Verso 8. Verso 7. Por isso, eis que eu trarei, no final de tudo, Deus trará sobre ti. Sobre quem? Satanás. Quem Deus vai trazer sobre Satanás? Estrangeiros. Deus está dizendo assim: não virei eu, mas trarei para ti que? Estrangeiros. O que esses estrangeiros vão fazer a Satanás? Esses estrangeiros são os mais terríveis dentre todas as nações. Quer dizer que Deus, dentre todas as gerações, vai pegar um grupo que será visto diante de todo o universo como os mais terríveis, para fazerem o quê? Os quais desembainharão as suas espadas contra a formosura da tua sabedoria e mancharão o teu resplendor. Deus está a falar aqui de um grupo que vai direto contra Satanás. Verso 8. Eles farão descer a cova e morrerá. Está a falar de um grupo que vai fazer, no final de tudo, vai fazer Satanás descer a quê? A cova e morrerá. Da morte dos transpassados no meio dos mares. Esse texto nós podemos aplicar aos 144 mil. Que depois de terminar o tempo de graça, os 144 mil, em semelhança do homem designado, que depois do final do dia de expiação, os pecados de todo mundo era colocado, de toda pessoa, era colocado no bode de Azazel. E o homem designado era encarregado de levar o mesmo bode para o quê? O deserto. Para não voltar mais no arraial. Os mais terríveis que aqui estão a falar são os 144 mil que depois de Jesus terminar de interceder no santuário celestial, Satanás é declarado também como culpado e o pecado é colocado. Os 144 mil vão levar o bode Azazel, que é Satanás, para o deserto, onde ele vai passar lá durante 1000 anos. Irmãos, e a Bíblia diz assim que os 144 mil são os mais terríveis dentre todas as nações. Que grupo é esse, irmãos? Que grupo é esse, irmãos? O universo vai pasmar quando contemplar esse filme. O universo todo vai ficar assustado pela obra terrível dos 144 mil. Como nos preparar para poder pertencer neste grupo? Ellen White diz assim em umas publicações da revista Heraldo: procuremos com todo o poder que o Senhor nos tem dado, quer dizer que Deus deu para nós um poder. Esse poder encontra-se em quem? Mateus capítulo 28, Jesus diz: é-me dado todo o poder dos céus e da quê? O poder encontra-se em quem? Em Jesus. Então Jesus depois diz: ide ao mundo pregar o evangelho. Então ele deu esse poder aos seus quê? Seus discípulos. Então o poder que nos é dado é quem? É Cristo. Então com esse poder, ele nos diz assim: procuremos com todo o poder, ou com Jesus, procuremos com Jesus estar entre os 144 mil. A única forma de nós pertencer neste grupo é nós dependermos de Jesus, irmãos. Mas procuremos com todo o poder. Amém, irmãos? Amém. Amém. Vamos orar. Querido Pai Santo, louvado e exaltado seja o Teu nome, porque hoje aprendemos em Tua escola e vimos que uma obra terrível se aproxima. A obra finalizadora de dar ao mundo pecador as últimas mensagens de advertência ao mundo. Queremos pertencer neste grupo, queremos pertencer nos 144 mil, mas ensine-nos a depender desse poder que nos está sendo colocado, para que, submetendo a nossa vontade a Ti, Cristo possa realizar uma grande obra em nós, porque sem Ele nada podemos fazer. Fora dele somos trapo de imundícia, Pai, e não podemos Te agradar. Então queremos lhe pedir para que Jesus esteja conosco e nós aprendamos dele depender, para que possamos ferir as batalhas do Senhor. Lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém.